Bom, gente, muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos nós, né? E eu gostaria de fazer uma pequena reflexão. Eu vou ler um pouco, antes de cada fala, eu vou ler um pequeno histórico de cada participante dessa conversa. E uma coisa que é interessante, né? A gente viu hoje falando sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, e vimos esse espetáculo fantástico que nos inspira, né? Que nos embeleza a vida, né? E a vida, a beleza salvará o mundo, né? Como diz o Dostoiévski. E eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto bem interessante, que o termo cultura, ele nasce associado ao meio ambiente. Então é uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar. Inicialmente, o termo cultura vem da relação do ser humano com a terra, do verbo colere em latim, que é a relação do ser humano com a terra. A partir do momento que ele se relaciona com a terra, ele para de se arriscar tanto. Ele para de ser um nômade e começa a ter mais uma vida em comunidade. Ele começa a ter uma vida mais doméstica, ele começa a ter mais cuidado com o meio que vive. E, a partir daí, a cultura ela vem com essa questão mais sutil, onde ele começa a trabalhar as ferramentas mais sensíveis, né? E essa cultura ela passa a ter uma significação de cuidado. Antes, cólere, colheita, né? da cultura da terra. Depois, o cuidado, a cultura como cuidado. E a gente começa a cuidar do meio ambiente, a gente começa a cuidar dos nossos lugares próximos, a gente começa a cuidar da nossa comunidade. E, posteriormente, usando uma citação, uma ideia, um termo bíblico, vendo que isso era bom, o ser humano começa a perceber que isso precisava ser invocado cada vez mais, e essa cultura passa a ter uma relação com culto. Se pedia para que os deuses da natureza trouxessem a colheita, que os deuses da guerra protegessem para que não sofressem invasões, né? Que os deuses da fortuna não abandonassem. Então começou a ter a relação com o culto. E isso ela é muito presente hoje em dia. A gente tem essa questão desse cuidado, essa questão sagrada e essa ideia da cultura como uma parte da nossa vida, onde a gente expressa o nosso cuidado. Antes de dizer, porque é um lugar complicado dizer o que é, o que não... Sabe, é umas coisas que não dá para a gente conversar muito, mas a cultura é isso, ela é a prática, ela é a vivência do cuidado. Ela é uma roupa que você vive, ela é a água que você toma, ela se expressa nos teus costumes, mas de uma maneira sempre muito cuidadosa. E eu tenho certeza que hoje a nossa fala geral será isso, mostrando o cuidado com as nossas diversas práticas, né? das nossas transcendências, das nossas ideias, das nossas vivências humanas, né? Das nossas reflexões em comunidade. Então, hoje, a gente vai ter essa fala, e é muito interessante que venha logo depois da discussão sobre sustentabilidade, né? Então, sem falar muito, eu já gostaria de apresentar, eu gostaria de chamar a atenção para que quem quiser, de repente, fazer pergunta, que façam depois, né? Nós teremos essa atividade dividida em 3 partes, né? A fala dos nossos... Primeiro a minha fala, né, que já foi, a fala dos nossos convidados, e depois o debate, a conversa, né? Quem quiser se manifestar, o microfone irá passear pela plateia. E eu gostaria de convidar, primeiramente, nossa querida Carla Vendramin, que é artista, docente, pesquisadora, atuante no curso de licenciatura em dança da ESEFID, da URGS, é educadora do movimento somático com formação pela escola Body Mind Centering no Brasil, possui graduação em fisioterapia pela Fevale, é mestre em coreografia pela Middlesex University, no Reino Unido, e atualmente está finalizando doutorado no programa de pós-graduação em artes da cena na Unicamp. Na ESEFID, criou e coordenou o projeto Diversos Corpos Dançantes, que gerava processos socioculturais de criação em dança com pessoas com e sem deficiências. Hoje coordena o projeto de extensão Permaculturar Dançante, que está associado ao projeto de pesquisa Vida e Sustentabilidade, Processos Imersivos de Dança e Performance. Então,
Obrigado. Obrigada. A palavra é tua. Estão ouvindo? Eu vou me afastar um pouquinho mais para poder tirar a máscara. Queria reconhecer a presença do coletivo Múltiplos, que se formou depois do Diversos Corpos, a presença das minhas... A presença das minhas colegas no curso de licenciatura em dança, da ESEFID também, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. E eu quero começar a dizer que eu sou uma artista, docente, pesquisadora. Isso significa que meu modo de pesquisar é também um modo de fazer, que é de um corpo performativo e de um corpo cotidiano. Agora eu posso tirar isso, né? Então, a pesquisa, a prática com pesquisa, vou dar alguma introdução aqui sobre isso, a partir do Manifesto de Eisenman, de 2006, ela quer tomar um lugar de pesquisar em artes. Então, é a partir desse lugar que eu estou falando, de uma artista, docente, pesquisadora, onde a minha pesquisa é o meu corpo, e o meu corpo reverbera no que eu faço, e, a partir disso, também, essa reverberação e influência entre corpo-ambiente junto. Então, quero trazer referências aqui dessa ideia de natureza-cultura como uma palavra só, que talvez as pessoas de outras áreas conhecem, né, pela referência de Donna Haraway, de Anna Tsing. Essas são referências para mim. São referências para mim também Ailton Krenak, Antônio Bispo. E a pesquisa somático-performativa da Ciane Fernandes e outras referências que daí são da dança. Mas agora, para começar ainda a minha fala, eu quero trazer uma referência de uma artista, que é a Marina Ágio. Vocês podem encontrar ela no Instagram, @acocorada, @macacada, porque é assim que eu quero fazer a minha fala. E ainda bem que eu tenho essa artista para eu não ser louca junto, quer dizer, para eu ser louca junto com ela e para poder tomar essa posição aqui nesse evento formal e acadêmico, porque é no lugar de artista pesquisadora e é no lugar desse corpo que se mexe e que quer se descolonizar da posição sentada e do olhar para o computador excessivo, que sobe em árvore e que, né, traz esse trabalho com bambu, que veio de um pessoal lá de Brasília, que começou esse trabalho subindo em árvores. Então, isso, Marina Ágio, ela fala disso, do corpo. Ela é uma baiana, que mora na França atualmente, e ela fala dessa descolonização do corpo e da corporeidade macaca. Então, no primeiro semestre, a gente teve um encontro com ela online, e depois desse encontro, né, um aluno negro me disse o quanto foi difícil para ele receber isso, uma corporeidade macaco. Então, daí eu me dei conta que, a cada vez que eu for falar nisso, eu tenho que também dizer eu sou uma mulher branca falando disso. Um homem preto ou uma mulher preta, talvez, falaria outras coisas a partir de como bate isso. Mas é essa corporeidade macaca de resiliência e sustentabilidade que eu clamo com o meu trabalho e que eu quero dar espaço para eu fazer no meu trabalho e com os meus alunos e com a comunidade que a gente trabalha. Então, é um corpo que dança, como esse corpo que dança, que cria, mas é também um corpo que pega o facão e que
faconeia uma bananeira na agrofloresta, né? Vira compostagem. É um corpo que, com facão também, ele vai fazendo esses buraquinhos para colocar milho dentro. Então, isso faz parte dessa experiência também de um corpo que quer se descolonizar e que quer ter no seu cotidiano performativo e de fazeres, que é poder fazer isso também como um lugar acadêmico. Aí, em seguida, sobre esse lugar, eu vou falar do permaculturar dançante. Mas, antes, eu quero falar sobre os diversos corpos dançantes, porque esse convite de fazer essa performance veio por causa do DCD. Essa performance que vocês viram, ela foi feita em 7 encontros de 4 horas, onde nunca estavam todos os integrantes juntos, desde o começo ao fim. Então, foi uma loucura. E é sempre bom ver esse resultado final e como gruda, né? Como as pessoas grudam. É sobre isso, como a gente gruda as pessoas junto. E o Diversos Corpos Dançante, que foi um grupo que grudou muito, a gente se entende como família até hoje, pode não se ver, mas se tem no coração, né? Ele aconteceu de 2014 a 2018, sob a minha coordenação. E, em 2019, quando eu saí para o doutorado, passou para a coordenação do professor Márcio Pizarro. 2020, daí, terminou Diversos Corpos, começou o Rodacari, era a pandemia, e, depois, o grupo se emancipou para um coletivo independente, que é o Coletivo Múltiplos. Eu trouxe dados aqui na minha bolsa, que eu escrevi, na verdade. Eu não vou pegar, na verdade, porque eu acho que vai dar muito trabalho, mas acho que esse dado de 215 é bom números, né? Porque os números eles dão assim, uau! Então, esse grupo, além de formar esse coletivo de pessoas que, nesses 5 anos sobre a minha coordenação, teve um grupo central que continuou, e hoje quem faz parte do Coletivo Múltiplos são os veteranos, pessoal mais novo, tinha, sei lá, 20 anos, agora deve ter 30 e 30 e poucos, né? E era um grupão que tinha 50 pessoas, 30 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. E, além disso, a gente dava oficinas em vários lugares, na Casa de Cultura, no Instituto Ling, e aí que vem o númerozão, 215 participantes, que é o número de pessoas que participaram da oficina no Instituto Ling. Mas o grupo central do DCD ele ficou sempre em torno de 20, 18, 15, e dançou nesse teatro, no Teatro Renascença, no Teatro São Pedro, na Casa de Cultura Mário Quintana, no Teatro Bruno Kiefer. Então, era o objetivo desse trabalho que a gente ocupasse os lugares da cidade. Dançou muito na rua também, né? Na praça, e em projetos, e chamavam, às vezes, a gente também dentro da URGS para fazer alguma apresentação. O grupo também ganhou o Prêmio Açorianos de Dança em 2018. E eu vou dizer que esse trabalho com o DCD começou em 2014, e o meu estudo e trabalho nessa área de dança, com grupos mistos, grupos de habilidades mistos, pessoas com e sem deficiência, vem já há algum tempo. O primeiro trabalho que eu fiz em Porto Alegre foi em 2011, então fazem mais de 10 anos. E eu digo que, até hoje, ainda tem gente interessada em dar aula em grupo para pessoas com deficiência, que é ótimo, mas ainda os dançarinos jovens não têm tanto interesse por dançar, e ainda tem muito a se conquistar sobre a estética e entendimento desse trabalho, que é um trabalho que se reflete não só nas pessoas
com deficiência, mas em todos nós, porque é sobre o que a deficiência deflagra sobre a sociedade, o que ela deflagra sobre nós mesmos. É claro que uma pessoa com deficiência visual ou física, ou qual for, ela vai ter as questões delas específicas e a fala sobre ela mesma. Mas eu estou falando sobre o que a deficiência deflagra para a gente. E, então, falando disso, eu trago o Eduardo Oliveira, que fala que a gente precisa alejar a dança. Eduardo Oliveira, ele é um professor da Escola Federal da Bahia, no curso de graduação em dança. É uma pessoa com deficiência, ele terminou a tese de doutorado uma semana atrás, e ele fala sobre o bipedismo na dança. Vocês devem conhecer o que é capacitismo, né? Que é a nossa falta de percepção e entendimento sobre uma corporeidade que não é a tua, né? E daí o Edu ele fala sobre o bipedismo nesse sentido, né? Que na dança a gente tem um olhar de bípedes, um olhar que é da normatização dos corpos da dança, e, às vezes, entra nesse trabalho por algo que é bastante clichê. Então, em termos estéticos, para a gente sair do clichê, existe trabalho. Eu passei, acho que 7 anos morando no Reino Unido. Lá a gente encontra companhias como a Kenduko, de dançarinos com e sem deficiência, que são muito virtuosísticos. E a gente encontra outros tipos de companhia que são de participação. Então, esse tipo, né, é junção de pessoas, né? Que pessoas são essas que fazem esse grupo? E, a partir do grupo, alguma coisa se cria. E isso é ainda o que está acontecendo agora, né, nesse trabalho. E esse trabalho é uma junção de gente que é intergeracional. No DCD já era intergeracional, mas aqui a distância é um pouquinho maior e é pós-isolamento também. Então, as questões de comunicação são outras, os desafios de comunicação são outros, mas é muito bom, que eu chamo de fazer um bololô junto, que é juntar a gente e fazer, fazer uma massa, fazer uma compostagem de alguma coisa que vai surgir. Eu não sei quanto tempo tenho, mas acho que talvez... Tá? Acho que só vou terminar, então, isso do DCD, que é... isso, qual foi a reverberação do DCD social, estando nos lugares e entender, né, que a gente precisa de acessibilidade não só para a plateia, mas também para o palco. E todas essas coisas são coisas que a gente vive ainda hoje, né, de organização também dos espaços e de comunicação e entendimento de como as coisas poderiam ser organizadas melhor. Em 2019, daí eu saio para o doutorado. A gente ainda recebe, no início de 2019, a professora Sarah Watley, que foi uma parceria com a Universidade de Coventry, para várias atividades. Foram lá no programa de pós-graduação também em teatro, e na Exefid a gente fez uma aula aberta, inaugural, que era sobre pessoas com deficiência no ensino superior. E hoje a gente tem mais uma conversa sobre as questões de neurodivergência, ali no nosso curso, ao menos, mas ainda a gente não tem pessoa com deficiência física ou visual dentro do curso de dança.
E aí, o ano passado, acho que eu fiz um levantamento de quantas pessoas com deficiência nos cursos de dança existia, e esse trabalho está nos 10 anos, numa publicação que está saindo nos 10 anos do curso de dança. E essa história, na verdade, do Diversos Corpos também está na revista de extensão número 20, de 2020, e num e-book que chama Trocando, Movendo Pensamentos sobre Dança Deficiência, que também pode ser encontrado no Lume, só para, né, se alguém mais quer saber mais dessa história. E, para terminar de contar a história do DCD, teve uma coisa muito legal que aconteceu quando eu saí, que daí começou, o professor Márcio chamou coreógrafos de fora, né? Então, nesse período que eu estava, o grupo fortaleceu um modo de trabalho, que é da improvisação em dança, corpo, eu, espaço. Eram sempre 2 bolsistas a cada ano, né? Esses bolsistas também, os últimos que ficaram, teve um momento quando a gente estava fazendo oficinas no Instituto Ling, que daí eles eram os coordenadores e que eles davam essas oficinas. E alguns continuaram o trabalho nessa área, né, abrindo campo nessa área, como a Laura Bernardes, que participou esse ano, em julho. Ela participou de uma viagem para o Uruguai, da URGS, apresentando trabalhos de jovens cientistas na área de acessibilidade e deficiência. E a gente fez um trabalho, né, falando sobre sonho. A gente fez esse trabalho com Dragon Dreaming, e sobre, né, existia também essa coisa de pensar como é que o DCD poderia ser independente, porque a gente também tinha alguns... foi um projeto que teve muita participação da comunidade, mas, por exemplo, a gente não conseguia pedir um ônibus da URGS para participar de um festival em dança, como outros grupos pedem, porque era todo mundo de fora. Aí precisa estar matriculado para pedir, né? Então, tinha essas... ou participar de edital. Então, tinha algumas coisas que a gente não conseguia fazer. Mas o fator, acho que maior também dessa independência é que eu sentia também que o grupo não podia ficar dependente de mim para existir, né? Então, acho que foi uma aposta, e esse encaminhamento, assim, né, que se deu através daquela finalização, depois com o professor Márcio, a Rafaela, que foi a última bolsista do projeto, que foi bolsista quando o Márcio estava, ela ajudou muito nesse processo, né, do DCD virar o coletivo Múltiplos. E, enfim, ainda estão participando a IAD, que participou, o Gusta também, né, ainda estão participando dos outros projetos. E o Permaculturar Dançante, ele é super recente, ele começou em julho desse ano, e vem disso, de querer fazer algo no ambiente onde o corpo se reverbera, onde a gente possa se encontrar. Então, a gente... Obrigada. Então, vou falar das ações, que é o mais fácil atualmente. Então, são 3 ações desse projeto que acontecem. Uma é no Espiral, no Labirinto, que fica do lado do Centro Natatório, na Exefid, onde é um paisagismo feito pelo Mauro Fucchi, que é um artista visual, que foi feito em 2006, onde a URGS
né, chamou alguns artistas para fazer, em alguns lugares, esses paisagismos. A gente recebeu na Exefid esse espiral, que é um espiral de capim do Texas, que é vermelho, com uma árvore no meio. E aí, na pandemia, ele já ficou colorido, porque ninguém ia lá no campus. Então, outras plantas entraram ali. Aí tem várias, tem muita pitangueira, porque no campus tem muita pitangueira, aroeira também. E plantas, uma planta que ela vai tomando espaço, ela é tipo uma trepadeira. E, enfim, várias plantas ali, e a gente começou a fazer manejo desse espaço. Eu falei com o Mauro Fucchi, pedi autorização dele para isso, pedi autorização da direção também. E então a gente está fazendo uma intervenção nesse espaço, que é um lugar de encontro, um lugar onde a gente quer deixar ele mais comestível e aromático. Então, além de visualmente bonito, a gente foi pegar umas mudas que foram doadas pela horta da Lomba do Pinheiro, e a gente está fazendo manejo desse local. A professora Mônica, que está indo embora agora, é uma das nossas colaboradoras que vai lá fazer manejo. Só que é totalmente caótico, né? Porque às vezes é 2 vezes por semana, às vezes é 1 vez por semana, às vezes passa tempo, né? Então as plantas elas crescem e têm o seu movimento para além do movimento que a gente faz ali. Mas o que a gente está fazendo ali é criar uma cultura, é criar corpo, é criar essa ideia de corpo-ambiente. Independente, e não vai ficar um paisagismo reto, um paisagismo simétrico, um paisagismo resolvido, como a gente, talvez, como era antes, né? Então, essa assimetria e esse caos faz parte desse processo. A outra ação é as práticas com bambu. A gente tem lá na Exefid bambu tudoides, que é um mais grosso. Esse que a gente dançou aqui é bambu áurea. E tem o fininho, que foi esse que a gente apresentou aqui. Isso, esse fininho, que a gente colheu lá. Então, nesses 7 encontros, teve um encontro que a gente foi lá colher esse bambu. Esses que eles dançaram não foi o que eles colheram, mas, enfim, a gente teve esse processo de ir lá e colher um bambu e de entrar no bambuzal. E esse trabalho, então, ele também tem os seus desafios, né? Porque o bambu quebra, ele é bem resiliente, mas tudo precisa de manejo, né? As plantas precisam de manejo, os bambus precisam de manejo. Então, é esse corpo dançante que esse trabalho traz. É um corpo que também tem a prática de serrar com a serra de poda, tem uma prática de lixar, de fazer fazer a artesania do bambu, que é uma coisa que a gente fez para esse espetáculo. A gente fez uma revitalização, que não foi revitalização, na verdade, a gente só... os bambus que estavam rachados, a gente deu uma ajeitadinha. Mas, para esse trabalho se continuar, a gente vai ter que dar jeito de conseguir fazer esse movimento. Não tem uma oficina, né? Não tem uma oficina para a gente poder cortar mais bambu. As pirâmides elas vão daqui a pouco quebrando. A gente precisa fazer pirâmide. É a gente que tem que fazer pirâmide. Aí é isso. E esse trabalho também começou com uma das alunas, né, que é a Ana Maria Costa, que é a aluna que estava no tripé, porque ela já tem uma prática de bambuzeria e uma prática dentro do movimento Integral Bambu, que é um movimento que vem do Sistema Integral Bambu, criado por Marcelo Rio Branco, que é um pesquisador de Brasília, que é da educação física, mas que ele tem uma forma de trabalho que ele acomoda a arte, ele acomoda
a educação física na perspectiva dele, né? E isso, a artesania com bambu. E a terceira ação que a gente tem feito é uma participação com o grupo Ecolab, que é do professor Adilson Siqueira, da Universidade Federal de São João del Rei, participando do trabalho deles, né? Isso é bem recente, a gente fez apenas um encontro, que a Cibele, que também está aqui, está participando desse projeto Ecolab. Então, alguns dos participantes que dançaram aqui hoje eles são 12 participantes da graduação em dança e 4 de fora, que foram convidados. Foi assim bem quem é que vem, né? Mas os alunos da graduação, ou eles estão participando dos manejos do espiral, ou estão participando do Ecolab, ou o Ecolab e também as práticas de pirâmides. Né? Então, eles participam também de outras ações, além dessa que vocês viram aqui. E acho que é isso aí. Fim. Obrigado, Carla. É uma fala muito bonita sobre essa reflexão do corpo, né? A partir do momento que a autonomia que a gente tem sobre o nosso corpo é uma autonomia também que a gente tem perante o meio, né? Então, até que ponto essa corporeidade, né, ela também é não é só uma resistência, mas ela é cada vez mais uma reexistência, né, no meio que a gente vive, né? Então, a exploração do corpo, independente dos outros corpos, é uma vida diante de uma comunidade, né? E eu quero chamar agora a Cibele, né? Vou ler para vocês aqui um pequeno histórico. Cibele Bartz Rodrigues começou os estudos de música aos 7 anos de idade e atualmente cursa o 6º semestre do bacharelado em violino aqui na URGS, com ideais de resgate e valorização da música de concerto negra, resgata em seu repertório violinístico obras de compositores negros, de mulheres e de pessoas que tiveram suas obras invisibilizadas na história da música. Olha, isso é cada vez mais importante esse tema. Também integrante da Orquestra Filarmônica da URGS e do grupo de violinos da URGS, que teve estreia, né, no mês de setembro. E a Cibele, ela é uma musicista fantástica da nossa orquestra. Toda vez que eu estou regendo, às vezes até nos ensaios, existe sempre aqueles músicos que a gente dá uma olhadinha, não sei o quê. Quando eu olho para ela e ela ri, eu estou em paz. Cibele, está contigo. Alô, boa tarde. Eu sou a Cibele, então, e vai ser meio paradoxal eu estar aqui na frente falando em público, porque eu sou tímida, mas estou muito feliz pelo convite. Obrigada à equipe coordenadora aqui do Salão URGS, ao meu professor e maestro pelo convite. E, para a minha fala fazer sentido, então, eu vou introduzir um pouco a minha história, né, como estudante, com o meu instrumento, que é o violino. Os meus pais faziam aula de canto, e eu era criança, né, não tinha com quem ficar em casa, então eu acabava indo junto com eles, e nessas idas às aulas de música eu acabei absorvendo, né? Aprendi o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fui tendo esse primeiro contato com a música, e teve uma ocasião que a minha mãe ela foi assistir a um concerto da OSPA, e, né, o coral, a orquestra, e o maestro ele também era violinista nesse dia, e ela não tinha com quem me deixar, meu pai estava trabalhando, eu acabei tendo que ir junto, né? Então, imaginem uma criança de 6, 7 anos de idade sentada num banco desse por umas 2 horas. A minha mãe achou que eu ia ficar, né, entediada, que eu não ia gostar, enfim. Mas aquele maestro me cativou, né? Aquele instrumento. Eu nunca tinha escutado um violino, não sabia o que era, mas, a partir daquele dia, eu quis, né? Eu quis aprender violino. Então, a minha mãe procurou uma escola de música no nosso bairro. Eu moro em Niterói, em Canoas.
E comecei, então, a fazer as aulas de música, de violino, teoria musical, mais por hobby, né? Não tinha ideia de que seria algo que eu levaria para a minha vida profissional. Mas, então, quando eu descobri que era isso que eu queria para mim, começou aquela maratona mais intensa, né, de estudos. A gente estuda muito, a gente tem uma rotina muito pesada, e, de começo, assim, a gente acha que não, mas a gente vai amadurecendo, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente precisa estudar, mais a gente precisa se dedicar, e é algo que cansa, mas no final vem aquela recompensa, né? O concerto que a gente teve nessa sexta-feira foi a prova disso, que o Salão de Atos lotou, ficou gente de fora, e foi incrível. A gente estava cansado fisicamente, mas eu até comentei isso com os colegas depois. Cara, passou muito rápido. A gente fez assim e acabou o concerto, né? De tão boa a sensação de estar ali com os colegas, com os amigos, fazendo o que a gente ama, né? E, então, em 2018, eu entrei para a extensão da URGS para fazer aulas de violino, para me preparar, então, para a prova específica, né? Que eu queria fazer a prova específica de música. E aqui eu cresci muito no espaço, desde a extensão até agora, o período da graduação. Em 2019, então, eu fiz a prova, né? Acabei não passando de primeira. Eu estava terminando o ensino médio, fiz Enem, fiz vestibular, fiz provas específicas, fiz tudo, mas não consegui conciliar as coisas, sabe? Então, eu acabei não passando de primeira, mas continuei na extensão. Foi um baque, né? Poxa, não passei. Mas continuei estudando na extensão. E, então, em 2021, tive a aprovação pelo concurso vestibular, né? E hoje estou aqui. É uma trajetória que não foi fácil, não é fácil, né? A gente vem de uma zona periférica, eu sou uma jovem negra, eu sou mulher. Então, são muitos fatores que a gente, olhando de fora, parece que não vai dar certo, parece que os obstáculos vão ser maiores do que eu, mas é algo assim que a gente vai levando, um passinho de cada vez, né? E até durante a minha trajetória, assim, estudando, eu sempre fui muito silenciada, sabe? De não conseguir falar, de ser muito fechada, assim, para dentro. E aqui na URGS eu tive esse espaço de fala, né? Em 2021, logo que a gente começou as atividades presenciais da orquestra, eu recebi o convite da URGS TV para fazer um vídeo, e onde eu expus, né, como é ser uma jovem negra estudante de música na Universidade Federal. Porque a gente está aqui, a gente não paga mensalidade, mas a gente tem um custo para estar aqui, né? Eu já ouvi professores dizendo: vocês não pagam nada para estar aqui. A gente paga, né? A gente que vem de uma realidade financeiramente não tão boa, né? A gente tem dificuldade de transporte, de alimentação, manutenção de um instrumento que não é barato, né? Então, esse espaço de fala aqui na universidade me trouxe muitas oportunidades de trabalho fora daqui, aqui dentro mesmo, né? Eu comecei a dar aulas de música na extensão também, para preparar os jovens para a prova específica, assim como eu fui preparada, né? Então, é um caminho que a gente vai percorrendo, e uma hora eu estou ali na plateia, outra hora eu estou aqui no palco, uma hora eu sou aluna, outra hora eu sou professora. Então, essa troca é muito importante, né? É muito rica a gente ter essa abertura para falar, essa abertura para ouvir também. É muito importante que a gente ouça os nossos, né? E, então, nessa caminhada de ter mais fala, de ter mais posição, eu acabei trazendo para a minha sala de aula com o meu professor de instrumento, o professor Camilo, repertórios, então, que me representam, né? Porque eu gosto de tocar Beethoven, eu gosto de tocar Mozart, eu gosto de tocar esses nomes que todos nós conhecemos, mas, para mim, é importante também essa representatividade, né? De trazer os meus antepassados, aquelas pessoas que foram invisibilizadas, porque muitos compositores, principalmente as mulheres, elas não tinham voz, elas eram musicistas de casa, de salão de casa, né? Um exemplo é a Fanny Mendelssohn, que é conhecida como a irmã do Félix Mendelssohn, que ela era uma pianista de casa, ela não podia tocar na rua publicamente. E muitas obras que ela escreveu, o irmão tomou para ele
com o nome dele. Né? Então, a gente vê essa apropriação, essa invisibilidade das mulheres na música, dos compositores negros. Então, é algo que eu trago para a minha sala de aula com o meu professor. Né? A gente trabalha compositores como Samuel Coleridge Taylor, que foi um compositor britânico lindíssimo, as obras dele são maravilhosas. Né? Florence Price, que foi a primeira mulher a reger uma orquestra sinfônica no Brasil. Entende? Então, a gente trazer a nossa vivência de pessoas periféricas, de pessoas negras, de pessoas não hétero. Né? Nós somos corpos que são muito bombardeados pela sociedade. E aqui dentro, como é algo... como é de nossa autonomia, né, o curso. A gente tem ali os professores, os colegas, os amigos que nos auxiliam, mas é muito nosso, é muito pessoal. Então, aqui eu encontrei esse espaço para falar, para expor as minhas ideias, para expor as coisas que acontecem de onde eu venho, né, as mazelas também. Nós temos agora não, já faz 20 anos, né, a Lei 10.639, que fundamenta a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro, desde o ensino básico até o ensino superior. E essa lei ela vem sendo, né, aplicada aos poucos, mas eu vejo assim que existe uma emergência para que o ensino seja realmente falado pelo nosso olhar, não pelo olhar do homem branco colonizador. Né? Um exemplo disso foi até algo que a gente discutiu numa disciplina, que foi a Semana de Arte Moderna, de 22, né, que muitos artistas ali presentes, eles eram homens e brancos, mas a gente teve a participação do Heitor Villa-Lobos, né, que era um homem negro, não retinto, talvez da minha cor, um pouco mais claro que eu, e isso fez com que ele se introduzisse ali, opa, estou aqui, né, vou fazer o meu nome. Mas muitos artistas negros, de pele escura, de traços mais fortes, né, como falam, não participaram. E eles tinham tanto talento quanto aqueles que estavam lá dentro. Então, essa exclusão, né, me intriga. Então, é por isso que eu gosto de resgatar os compositores que foram esquecidos. Né? E a gente tem muita comparação. Tem um compositor francês, que é o Le Chevalier de Saint-Georges, e ele é muito comparado a Mozart. Né? Falam que ele é o Mozart negro, mas, na verdade, ele veio antes de Mozart. É muito provável que o Mozart se inspirou nas obras dele, não o contrário. Só que o que a gente ouve é outro lado, é o lado do colonizador. Né? Então, essa desconstrução eu vejo que é muito importante, e não só em relação à universidade aqui, mas fora daqui também, né? As nossas atitudes fora da sala de aula. E eu comecei a ter um outro olhar, assim, quando eu chegava no campus, e tem o pessoal da limpeza aqui, né? Os guardas da frente do Centro Cultural, tem funcionários negros na URGS. E eu ficava, caraca, por que eu não dou bom dia para essas pessoas? Sabe? E eu comecei a dar bom dia, boa tarde. E tu recebe aquele sorriso de volta e faz diferença no teu dia, entende? E não é porque tu está fazendo isso esperando alguma coisa em troca. Tu está fazendo por amor, porque tu gosta, porque tu quer fazer a diferença no dia a dia. Né? Nós estamos no mês de novembro, o mês da consciência negra. Então, é um mês que a gente reflete muito mais do que no restante do ano, né? Que a gente olha um pouco mais para dentro de nós mesmos, eu falo por mim, e a gente começa a perceber quantos de nós estão nos mesmos espaços que a gente está. Quantos de nós está ocupando um espaço numa orquestra? Quantos de nós está ocupando um espaço numa sala de aula como professor, como coordenador de algum projeto? Quantos de nós continuam na universidade? Né? Várias vezes eu pensei em desistir por motivos externos, por questões emocionais, mas eu não desisti porque eu pensava, caraca, eu posso estar aqui.
eu tenho apoio da minha família, financeiramente, emocionalmente. Eu posso estar aqui, então eu vou continuar por aqueles meus colegas que não puderam continuar aqui. Porque existe uma evasão escolar muito grande e o número de evasão escolar das pessoas negras é ainda maior. Eu tive uma colega, recentemente, agora no semestre passado, que ela enfrentou uma barra com um professor, porque na bibliografia, a história da música brasileira era uma biografia branca, sobre um olhar de um colonizador, e ela questionou por que não tem um escritor negro, uma escritora mulher aí falando da nossa história pela nossa visão. Porque é fácil a gente expor a visão do colonizador. Só que quando a gente expõe a visão do oprimido, do colonizado, é diferente. E a gente não quer enxergar. A gente não quer ver. Ela acabou trancando o curso, ela acabou se afastando, né? Então, essas pequenas coisas que vão enchendo, e isso vai machucando. Não foi comigo. Não foi comigo, mas foi com alguém que é da mesma realidade que eu. E isso dói. Então, por isso que, quando a gente está ocupando um espaço e a gente tem a oportunidade de falar, como eu estou tendo aqui hoje, a gente precisa falar. A gente precisa expor que esses acontecimentos eles não são uma coisa normal. Não é normal eu ir numa sala de concerto e contar em uma mão quantas pessoas pretas estão tocando lá. Não é normal eu ir em um restaurante, qualquer lugar que seja, e não ter pessoas como eu lá. E isso acontece, infelizmente. Então, estamos no mês de novembro, como eu já disse, no mês da consciência negra. Então, para finalizar, eu convido vocês a refletirem sobre o lugar que vocês estão. Se vocês estão no lugar de privilégio, o que vocês podem fazer para construir gradativamente uma sociedade antirracista? Porque o racismo, eu tenho amigos negros. Não, não é isso, não é sobre isso. O racismo ele é estrutural, ele está na raiz. Então, a gente tem que ir mirando na raiz e, no dia a dia, a gente fazer a diferença. Quando vocês entrarem no campus, deem bom dia, deem boa tarde para o pessoal da portaria. Quando vocês forem no RU, deem bom dia. Sabe, são os mínimos detalhes que vão fazendo a diferença. E eu vou dar uma palhinha, já que eu estou com o instrumento aqui. É uma música que todos vocês conhecem, se quiserem cantar junto. E tem mais uma coisa, né? Músico de orquestra não toca só repertório de orquestra. A gente toca funk, a gente toca pagode, a gente toca tudo. Comparar para poder explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito
nada é maior que meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca te esqueças, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Brava, Cibele. Gente, é muito sério. Isso é uma discussão muito séria. Eu, inclusive, eu trabalhei muito também em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Trabalhei num lugar que se chamava-se Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que o presidente dessa instituição era o escritor e teólogo Leonardo Boff. E a gente trabalhava com educação em direitos humanos com jovens. Muito bem, por onde começa? Começa pelo final da fila. Aquele que é reprovado, está aprovado. Direitos humanos começa de trás para frente. Começa do invisível, começa daí. E essas discussões são discussões muito sérias. A gente passou um momento de glória aqui com a orquestra, mas a gente tem que entender que teve gente que ficou excluído lá fora e que não pôde assistir os nossos concertos. Tem gente que está excluído de entrar e de participar dessa nossa orquestra. E aí eu quero chamar a atenção também para um momento que é importantíssimo, que a universidade traz para a gente, que essa orquestra ela tem bolsa da ProRext. Isso é um momento de ajudar a comprar uma corda de um instrumento que é caríssimo, de ajudar a manter esse instrumento. Então, isso ajuda realmente a construir essa orquestra, que é uma orquestra atuante, é uma orquestra, desculpa, do balacobaco. A gente está fazendo um trabalho fantástico. Então, Cibele, parabéns por essa fala. Eu já imaginava que tu ia vir com esse calor todo. E, só para concluir, teve uma vez, nesse vídeo que ela fez, teve professores de universidades federais do Brasil que me ligaram dizendo para não permitir que esse tipo de fala acontecesse, porque é uma fala que expõe a educação e a gente não pode, não sei, vieram com um discurso totalmente reacionário. Eu falei sobre isso. Então, para você ver que essa fala ela incomoda e tem que incomodar mesmo. O corpo dela tem que chegar, tem que estar aqui, a corporeidade dela tem que estar presente e à vontade, como você fez. Obrigado pela tua fala. Tá? Muito bem, gente. Vamos lá. Márcia Cavalcante, que é coordenadora do Cirandar, mestre em educação com 20 anos de experiência na área social, atuando na formação de líderes, programas e projetos em diversas regiões do Brasil, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Trabalha com fortalecimento de iniciativas corporativas e institucionais direcionadas para a promoção da educação, cultura, responsabilidade social e investimento social privado. Tem forte articulação no relacionamento institucional e na negociação com governos, empresas, instituições de classe e organizações sociais, atuando na incidência política e advocacia. Tá? Então, Márcia, a palavra é tua. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos, a todas as pessoas, a todos. Eu trouxe uma apresentação, que talvez ela esteja por aí. Caso ela não esteja, eu vou ficar de pé primeiro. Quero dizer, primeiro, que eu estou bem emocionada, porque, professora Carla, a ciranda que vocês fizeram aqui, ela foi muito especial. O Cirandar, que é a instituição que eu represento, ela escolheu esse nome justamente em homenagem à ciranda, né? A dança protagonizada pelas mulheres, e que tem
beleza que vocês mostraram em que a diversidade e o movimento se dá quando um entra, o outro sai, num balanço, né? Muito harmônico. Queria também dizer, Cibele, que a tua fala foi muito linda e tu ter escolhido essa música justamente depois de todo o teu relato reafirma a grandiosidade, a tua grandiosidade. Eu vou falar de uma instituição, então, que chama Cirandar, que é uma instituição que trabalha com a promoção da leitura, do livro, do amor aos livros. Será, Marcos, que a nossa... Está aqui? Já está por aqui? Não. Ah, a Patrícia foi ver. Tá. Eu faço questão, eu vou falando, mas eu fiz questão de trazer para vocês algumas imagens, porque quando a gente fala em ações de leitura, principalmente em bibliotecas comunitárias, muitas vezes a gente tem uma imagem, né, um pouco diferente do que a gente tem construído nesses anos de Cirandar. O Cirandar é uma instituição que tem 15 anos e que trabalha na promoção da leitura, como eu falava, da literatura, da arte, né, como uma estratégia, né, acreditando que a leitura é um direito humano. É um direito que deve estar em todos os lugares. Nós acreditamos que o livro e a leitura eles nos formam para que a gente faça a leitura das palavras, mas também para que a gente faça a leitura de mundo, para que a gente tenha a ampliação do nosso pensamento crítico, da nossa imaginação. E, dessa maneira, né, o Cirandar tem construído a sua trajetória. Nesses anos, nós estivemos em diversas comunidades aqui em Porto Alegre, implementamos aproximadamente 20 espaços de leitura. Depois, professora Carla, eu vou trazer até uns números para fazer o UOL, como tu disseste, né? Porque eles são reflexo de um trabalho de muitas pessoas, né? E de um engajamento comunitário também. No Brasil, a gente costuma dizer que... Algumas pessoas no Brasil dizem que nós não lemos, que o brasileiro não lê. E, de fato, né, para que a leitura seja acessada por todas as pessoas, é fundamental que a gente democratize o acesso. Então, o trabalho de democratização do acesso ao livro e à leitura ele é fundamental para que nós estejamos em todos os lugares e com todos os textos. Não só com alguns textos, né, mas com livros, com experiências... Obrigada, Marcos. Eu vou aproveitar, gente, antes de passar aqui, eu quero agradecer. Aqui, né? Isso. Eu vou aproveitar e agradecer ao Marcos pelo convite. Viu, Marcos? O Marcos é uma pessoa muito especial, que tem sido muito próximo do Cirandar nos últimos anos, porque ele é uma pessoa que ama, né, a educação, mas também ama os livros. Então, a gente tem uma parceria, e foi ele que me trouxe para esse movimento Cidade Educadora, né? O Cirandar integra o movimento Cidade Educadora já faz aproximadamente um ano, e tem sido uma experiência muito especial para nós, né? Então, eu queria, em nome do agradecimento ao Marcos, né, agradecer todas as pessoas que integram esse movimento e parabenizar pelo encontro. Então, eu estava aqui, né, mostrando para vocês esse espaço é a nossa sede que fica na Andradas. Para que vocês tenham uma ideia, quando a gente fala em biblioteca, muitas vezes a gente pensa num espaço cinza, com livros velhos, né, que não são usados por ninguém, que são acomodados nos lugares. A gente não trabalha nessa perspectiva. A gente acredita que os espaços também precisam ser acolhedores, aconchegantes, para que eles sejam, de fato, né, ocupados. Vou falar um pouco dos propósitos. Escolhi apresentar o Cirandar pelo que nos motiva como instituição a viver, né? Então, como eu falava anteriormente, nós temos amor aos livros. A gente trabalha na promoção da leitura, fazendo com que o livro chegue na mão de todas as pessoas, independente das idades, independente dos territórios, independente se são crianças, se são idosos, se são jovens, eles precisam chegar a todas as pessoas. E bons livros. Aquele livro que a gente encontra numa escola, como Anchieta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma escola que me ocorre, né? A gente também vai encontrar na Biblioteca Comunitária do Chocolatão o mesmo livro. E isso não é pouco, né? Isso é uma opção, é um propósito, que os livros cheguem de toda forma, né? E que os livros que são produzidos lá, também na Chocolatão, possam chegar aos outros lugares. Atuamos em comunidades populares, né? E esse nome não é por acaso, a gente trabalha na perspectiva da educação popular, por isso a gente utiliza esse nome. Então, nós estamos
em várias comunidades ao longo desses 15 anos, sempre muito acolhidos, convidados, construídos, né, construindo um trabalho junto com a comunidade. Atualmente, nós temos um trabalho muito centrado na zona leste de Porto Alegre, mais especificamente na Vila Chocolatão, que era uma vila no centro da cidade que foi reacomodada na zona leste, e também na região das ilhas, além do povo, do público do centro histórico, que depois eu quero falar um pouco também. Essa foto era de uma feira do livro que nós fizemos lá na Chocolatão. A gente tem aí, estamos vivendo a Feira do Livro, né, tão linda no centro da nossa cidade, mas a gente também realiza ações descentralizadas, né, para que os livros também sejam adquiridos nas comunidades. A gente tem um princípio também no Cirandar, que é investir bem os recursos. Muitas pessoas até às vezes acham que nós somos uma organização com muito dinheiro. E, na verdade, nós não temos muito recurso, né? Nós temos uma vida muito difícil, como todas as organizações sociais. Acredito que o SESMAR também passe por situações como as nossas, em que precisa buscar recursos, ou em editais, ou em doação, né? Mas a gente investe bem, né? O que é investir bem? É ter clareza de que, muitas vezes, um bom investimento vai ter maior, né, rentabilidade aquele produto, e a gente vai, então, tê-lo por mais tempo conosco. Nós também valorizamos a boniteza nos nossos projetos. Nós gostamos que as coisas sejam bonitas, que elas estejam bem feitas, que elas estejam bem acabadas, e isso é um princípio muito importante para o Cirandar. A gente faz junto, atuamos em rede, em todos os territórios, ou em todos os projetos que nós realizamos, a gente não atua sozinho. O Cirandar é centro de integração de redes, a gente atua em rede. Então, chegamos na ilha, quem já está atuando aqui? Quem estava antes? Quem nos chamou? Qual é a escola? Como que se estabelece a ação dos agentes de saúde? Como está a escola de educação infantil? Quais ações de sustentabilidade estão colocadas? Como os jovens atuam? Quais outros coletivos culturais existem? E a gente se conecta, então, em rede, sempre tendo a promoção da leitura como princípio. Promovemos a autonomia da equipe. Eu aproveito aqui para agradecer. Nós somos 13 pessoas atuando no Cirandar, diversas pessoas, de bibliotecária, educadores sociais, coordenadores administrativos, né? E todas essas pessoas atuam de forma muito autônoma, trazendo, como a gente diz, a sua mochila com a sua bagagem, né? E se conectando com esses propósitos. Atuamos num trabalho muito intenso também de formação de voluntários. Depois, nos números, esse é um dos números que sempre me alegra muito, né, em falar. Nós já tivemos, nesses 15 anos, cerca de 600 pessoas que foram voluntárias no Cirandar. E é um número muito significativo, e muitos estudantes, inclusive, da universidade. Vale dizer aqui que a gente tem hoje uma parceria com o curso de arquitetura da URGS e também com o curso de biblioteconomia, né? Nós recebemos, então, projetos de extensão e estágios. A Faculdade de Arquitetura tem nos auxiliado a otimizar os nossos espaços, né, através de uma disciplina de projeto. E os estudantes de biblioteconomia atuam como voluntários mesmo, realizando seus estágios, e muitos terminam o estágio e continuam conosco também, atuando. Nós nos solidarizamos com causas humanitárias, e aí eu aproveito para falar também aqui, né? Acho que é muito importante posicionar o Cirandar como uma instituição que acredita que a paz deve prevalecer. Nós estamos contrários ao genocídio que tem acontecido na Palestina nos últimos dias, e acreditamos que a guerra, né, independente das histórias, das narrativas, ela não nos leva a lugar nenhum, ela nos desumaniza, né? Então, nós nos conectamos com as causas humanitárias e promovemos e acreditamos muito na promoção da paz. Ao longo dos anos, a gente renovou as nossas práticas. Pós-pandemia, nós precisamos olhar para a fome nos nossos territórios comunitários onde atuávamos, porque levávamos o livro, a leitura, a literatura, mas as comunidades estavam precisando também de alimentos. E aí nós precisamos, então, construir estratégias. Essa foto é de uma cesta cultural. São produtos orgânicos, oriundos da agricultura familiar, mas também junto haviam livros, brinquedos tradicionais para as crianças. A gente somava, né, um conjunto de outras iniciativas culturais para que pudéssemos também levar um pouco, além do alimento, né, um pouco do propósito de promoção da cultura e da educação. Nós reconhecemos a educação como uma ferramenta de transformação. Essa foto é da Denise, uma estudante nossa haitiana,
que estuda português no Cirandar, né? Nós temos turmas de atendimento aos migrantes, atuamos com venezuelanos, senegaleses e haitianos, na Biblioteca do Centro, que fica na Andradas, e é uma população que tem muito a nos ensinar, culturalmente, muito mesmo, nós aprendemos muito, e foi um grande presente que o Cirandar recebeu estando ali na Andradas. Convido todos vocês a acompanharem as ações que a gente desenvolve com os migrantes, são festivais culturais e ações de promoção e mostras culturais que nos ensinam muito. Acreditamos que a arte é um espaço, um lugar de encontro, né? E acho que as duas falas que me antecederam aqui, né, da professora Carla e também da Cibele, reafirmam isso, né? Na arte nós nos encontramos, revelamos a nossa alma, né? A nossa humanidade, e a gente acredita nisso. Lutamos contra todas as formas de discriminação, nos reconhecemos como uma instituição antirracista, e aí, Cibele, vou te dizer que em alguns encontros, quando a gente está com os voluntários, no começo, a gente faz um grande encontro com os voluntários. A gente diz... a gente apresenta a instituição e a gente diz quem somos, né? Ideologicamente. No encontro seguinte, algumas pessoas não aparecem. E a gente fica feliz, que bom que reconheçam isso, né? Então, a gente deixa sempre muito claro, né? E uma instituição ela não tem partido político, né? A instituição não se posiciona a favor de um partido, de um governo, não, né? Mas ela se posiciona em causas que são claras e que atravessam as suas práticas, né? Então, isso é um princípio que a gente tem e que a gente forma também a nossa equipe, né? Nós nos construímos como equipe nas nossas ações justamente para garantir isso. Essa foto aqui é da frente da Biblioteca Chocolatão, que fica na Zona Leste, que eu falava para vocês. É uma casa, uma unidade habitacional do DEMAB, um assentamento que tem 181 famílias, e uma casa foi doada, então, ao Cirandar, para que a gente pudesse realizar ações. Essa é uma foto de algumas mulheres. Nós temos um grupo de mulheres que se encontram para escrever seus textos. Nós vamos lançar agora, no dia 15, na Feira do Livro, 4 livros, uma coleção com 4 livros, e um dos livros, o primeiro deles, é fruto das vivências dessas mulheres, né? Então, isso também é um princípio importante para nós, que a gente leve livros, que reconheçam livros, mas que também escrevam seus livros e as suas histórias, né? E as mulheres, por exemplo, né, começaram lendo Carolina Maria de Jesus, reconheceram o diário, a possibilidade de escrita, e começaram a escrever, e aí daí surge um livro, e agora já querem fazer outro, enfim. Então, é um processo muito dinâmico, né, muito construído em conjunto. Quando a gente fala em espaço, né, vocês estão vendo ali um pouco de cor, né, a gente não utiliza estante nunca de metal, a gente prioriza sempre a madeira, né, porque a gente acredita também nesse aconchego que a madeira, que a natureza nos traz, né. Trabalhamos sempre com espaços que podem se movimentar para que a gente possa ter momentos com mais amplitude, com menos amplitude, né. Ficamos, professor, infelizmente, sem pátio. A nossa casa era muito pequena e nós, então, tivemos que estender e ficamos sem pátio. Agora, nós estamos estudando, né, ali na frente a possibilidade de construir um jardim, porque a gente está sentindo falta, né, desse processo ali de contato com a natureza, principalmente para as crianças. E nós utilizamos, né, os espaços da comunidade também, as praças, a rua, a calçada, também são espaços para a realização de ações de leitura, né? Mas é importante dizer que o espaço ele é fundamental para que a gente acolha, para que a gente se sinta bem, né? Quando a gente chega aqui hoje, né, André, e vê que tem tudo preparado, que está bonito, tudo isso nos acolhe. E a gente faz isso nos territórios, né? E faz junto com a comunidade. A gente vai construindo junto, vai dando uma cor, fizemos mutirões. Então, é um processo que garante que esse espaço seja sempre muito bem cuidado. O acervo, né, também é um detalhe que a gente costuma, nos projetos que a gente capta recursos, a gente sempre reserva um orçamento, mas nós também recebemos muitas doações, elas são muito bem-vindas. Atualmente, nós, na Biblioteca do Centro, distribuímos gratuitamente 1000 livros por mês.
Temos um sistema de pegue leve, o que desmonta a tese de que brasileiro não lê, né? O brasileiro lê se ele tiver acesso ao livro, que às vezes é muito caro, realmente, né? Então, nós distribuímos livros de literatura, priorizamos a leitura literária. Nós recebemos, muitas vezes, doações de outros tipos de literatura, acervos, né? Mas a gente prioriza o trabalho com a literatura literária justamente porque a gente acredita na importância, né, da constituição dessa fruição, desse prazer de ler e da conexão que a leitura tem com a arte, né? Então, a gente prioriza que os nossos acervos sejam assim. Trabalhamos na perspectiva da bibliodiversidade, então a gente tem lá, desde os clássicos, professor, até os contemporâneos, até os livros cartoneiros, os livros que são colocados nos cordéis, né? Enfim, então a gente busca ter uma bibliodiversidade também que expresse isso. Hoje a gente tem, no Brasil, a coisa melhor, né, desses últimos anos, no campo do ecossistema do livro, é a diversidade de editoras, né? É a diversidade de gêneros. Hoje nós temos uma produção para a juventude muito qualificada, né? E isso compõe os nossos acervos. Nós temos editoras, por exemplo, especializadas em literatura negra, então nós também incorporamos isso no nosso acervo, e são, em geral, muito, muito emprestados e muito consultados, né? Nós temos aí uma apropriação muito grande desses, o que reafirma, né, o que a Cibele dizia, né, de que a gente precisa também se enxergar, né, de que a gente tem que ter representação. Então, quando uma menina negra chega lá, né, e ela percebe um livro da Kyu-san e ela se vê naquela ilustração, ela se sente bem e aquele livro não para, né? Ele fica sempre sendo emprestado. E já me encaminhando para o final, que está muito bonitinho, André, com esses cartazinhos, eu queria falar ainda de um princípio que é muito importante para nós, que é a mediação de leitura. Se eu pedir para vocês lembrarem de uma memória, de quando vocês reconhecem leitores, de uma experiência bonita com leitura, a maioria de vocês vai ter alguma memória com a avó, com uma professora, com a mãe, com alguém que mediou um livro, um amigo, uma assistente social, alguém que disse: vem cá, vou te contar essa história, né? Muitas vezes na infância, às vezes já na fase adulta. Então, a mediação de leitura ela é um princípio para o Cirandar. Nós trabalhamos muito com a presença física do livro, inclusive com as crianças. A gente não trabalha muito na contação de histórias. Contamos histórias, mas a gente trabalha muito na perspectiva da mediação mesmo, né? Em que o livro é o mediador e aparece ali, né, na cena. E trabalhamos, então, na perspectiva plena de formar leitores na perspectiva autônoma, né? Que eles entrem, emprestem seus livros e montem seu acervo. Agora eu vou falar da fase uau, como disse a professora Carla. Vou trazer uns números para encerrar, né? Então, nesses 15 anos, nós emprestamos 80 mil livros para crianças, jovens, adultos, mulheres, principalmente. Tivemos 600 voluntários em ações educacionais, 50 mil pessoas passaram em ações de leitura, mas não só de leitura, né, em ações também culturais. 5 mil pessoas estiveram presentes em saraus. A gente adora sarau. Quem for nos acompanhar vai ver que tem sarau de todo jeito. Ontem tinha sarau de mulheres. Sexta-feira, domingo vai ter um outro só em homenagem ao poeta. A gente está sempre fazendo sarau no Cirandar, então muita gente já passou por isso. 120 organizações comunitárias foram nossas parceiras, inclusive o Sesmar, alguns anos atrás, já foi nosso parceiro. Nós tivemos 90 comunidades beneficiadas no Rio Grande do Sul, algumas mais profundamente, como a Chocolatão, como as Ilhas, e outras mais superficialmente, em que a gente faz um trabalho, né, mais pontual quando nos convidam. Foram 50 escolas envolvidas em projetos educacionais, 40 cidades receberam projetos culturais, 40 organizações públicas parceiras, inclusive a universidade aqui, 20 bibliotecas comunitárias ou espaços de leitura foram implementados em parceria com instituições locais. Aqui estão as nossas redes, se vocês quiserem acompanhar. Agora, em novembro, a gente está lançando uma campanha do Apoia-se, que chama Eu Faço Cirandar. A gente vai também divulgar. Se vocês quiserem acompanhar as nossas redes e se integrar nessa ciranda e continuar nos ajudando a construir uma Porto Alegre mais leitora. Muito obrigada.
Márcia, que lindo, né? Eu fiquei encantado. Eu quero... Vamos trocar uma ideia. Tem gente que se reúne em torno de pneus, né? E Cirandar se reúne em torno de livros. Que coisa fantástica, né? Olha, parabéns. Que lugar bonito, né? É o lugar que inspira, né? Eu acho formidável essa proposta. Adorei, lindo. E eu queria agora chamar o nosso próximo palestrante, Luciano Freitas da Silva, que é educador social, formado em educação física, com pós-graduação em fisiologia do exercício, é músico, baterista e mestre em jiu-jitsu. Atua no SESMAR como educador social, no grupo de percussão há 8 anos, envolvendo os educandos em atividades e práticas percussivas através de materiais não convencionais, da percepção corporal e também com o manuseio de instrumentos musicais. Luciano, a palavra é tua. Obrigado. Obrigado. Pensa num cara nervoso. Eu vou chamar minha galerinha aqui, tá? Para eles me darem um apoio, aí fica mais fácil. Vou chamar eles aqui, só um pouquinho. Vamos entrar ali nos bancos. O SESMAR é um centro social marista, né? Situado na zona norte de Porto Alegre. E eu atuo lá já há 8 anos como prof de percussão. Quando eu entrei, já tinha oficina de percussão, né? Eu entrei para dar continuidade, mas eu pensei, eu tenho que dar um novo olhar, assim, né? Trazer novas possibilidades. Vamos virar já. Todo ano, logo no início do ano, os jovens eles escolhem um grupo, né? São várias oficinas dentro do SESMAR. Eles escolhem um grupo que eles querem participar, o qual eles se identificam mais. Então, todo ano, o grupo se recicla, né? Então, não tem alunos que estão há mais de um ano. Vamos botar um pouquinho mais para trás, para vocês poderem seguir a bola. São todos alunos... de 13 escolas e as aulas são no contraturno escolar. Então, o SESMAR tem parceria com 13 escolas locais, com a FASC e com a SMED. E aí a gente faz as oficinas sempre no turno inverso. Tá. Eu vou pedir, olha só, vou te... Quem chega aqui um pouco para trás? Não, tá ótimo. Lá no início, a gente usa 3 instrumentos. O surdo, que é um som mais grave, maior. A caixa, que é um som mais médio. E o repinique, que é um som mais agudo. Aí eu percebi, acho que a gente pode tentar trazer para outros elementos essas 3 frequências. Quando eu consigo estabelecer essas 3 frequências, eu posso criar qualquer célula rítmica, né? Esse foi o princípio assim, de eu trazer outros elementos para conseguir desenvolver a percussão. Aí eu vou desafiar vocês a fazer assim, um som bem fininho, com a ponta dos dedos. Esse seria o nosso agudo. Um som bem fininho. Pronto. Agora a gente tem um som médio, um som bem instalado na palma da mão. A gente vai bater, Esse é o nosso som médio. E agora a gente tem um grave, 2 conchas. Então a gente pode brincar assim, 4 vezes o agudo. 1, 2, 3, 4. 4 vezes o médio. 1, 2, 3, 4. 4 vezes o grave. 1, 2, 3. Agora a gente vai juntar tudo. A gente começa no fininho e vai até o grave lá, pode ser? 3 e 4 e 1. Aí. Muito bom. Aí eu desenvolvi uma batida que a gente chama de toque kids. Vamos tentar mostrar para eles? Por favor. Kids.
Se eu faço um negócio desse, eu caio, bato com a boca no chão e perco todos os dentes. Agora a gente vai fazer um toque que é com as canetas. Antigamente, eu desenvolvi esse com as canetas, mas aí começou a quebrar as canetas, os professores também não gostaram, começou a sujar as mãos também deles. E a gente toca com as baquetas, depois vocês vão ver, e com o tempo a baqueta ela vai estragando, porque bate no aro, né? Então vai quebrando as baquetas. Aí eu serrei uma baqueta quebrada, ó, reaproveitei a baqueta, não quebrei mais as canetas, e ficou bacana o som também. Normalmente a gente faz isso nas classes, e aí a gente vai ver se dá para fazer aqui, o som não vai ser tão alto, mas vai dar para vocês perceberem a intenção, tá bem? Vamos lá. 3, 4. Baqueta, no caso, né? O grave seria aqui na parte do punho. Deixa eu só tirar aqui para mostrar. Vou mostrar aqui. Não, mas meu chapéu não. Não vou não. Vou não. Com licença. O grave seria o punho, o médio e o agudo. Usando essa combinação, posso criar qualquer célula rítmica. Agora a gente vai fazer... Agora a gente vai fazer com os copos. Também bem legal. Vamos tentar? Vamos fazer o balde? Então, essa performance agora que eu vou trazer foi uma das primeiras que eu fiz lá. A gente tem um evento anual que chama-se Sesmar Cultural. Aí eu pensei, tem que trazer algo diferente, né? Eu vou fazer eles tirarem som dos baldes. Mas não foi muito boa a ideia, comecei a quebrar os baldes, não ficou legal. E esses bancos já estavam quebrados. Aí eu, vou botar uma madeira em cima, um pedacinho de EVA. Então a gente não quebrou mais os baldes, a gente aproveitou os banquinhos, acho que ficou bem bom o som também. Vamos tentar?
bolas de basquete. Esse foi o último que eu trouxe. E dentro dos toques, esse foi o último que eu trouxe para eles. Como é que a gente se sabe? Tá bom? Será que dá espaço aqui? Quer um pouquinho mais para trás? Vamos mais para trás. Bom? Então a ideia é trazer várias possibilidades. Tem um que a gente faz também. Será que dá para tentar fazer com a mesa? Vamos tentar? Tá. Depois a gente toca com os instrumentos. Esse é nas classes também. Não sei se vai dar o espaço aqui. Agora a gente tem uma performance com os instrumentos. É esse o momento ou depois? Pode ser agora? Pode ser agora. Pode ser agora? Eu só vou pedir licença para que a gente possa precisar um pouquinho mais de espaço. Será que é possível? Vamos lá colocar os instrumentos rapidinho ali por trás ali. Acho que o pessoal da técnica dá um apoio aqui, né? Só para a gente... Vou pedir ao pessoal da técnica, se puder, de repente, ajudar. Tem um celular ali, eu acho que é teu. Botar para lá? Acho que é mais fácil, né? Professor, teu celular está aqui. Tá, obrigado.
Parabéns, gente. Alô, alô. Parabéns, gente. Bravo. Parabéns, Luciano. Momento de muita força, né? Queria saber se a gente encerra ou se quer abrir para alguma questão. Né? Alguém tem alguma questão para trazer, alguma contribuição, alguma... Por favor. Em primeiro lugar, maestro, agradecer a maneira sensível que conduzisse essa roda de conversa. Mostra por que a nossa orquestra cresce cada vez mais, tem mais público. E também dizer que, quando foi falado em relação às bolsas ProRext, tá? A ProPesc, Pró-Reitoria de Pesquisa, e a ProGrade, Pró-Reitoria de Graduação, cada uma delas cedeu 100 bolsas para a Pró-Reitoria de Extensão, por entender pela curricularização das atividades de extensão como sendo importante e também para dar equidade entre as pró-reitorias. Então, nós entendemos que isso se converte em coisas como essa. E, enquanto eu estiver coordenando o Salão URGS, falas como a tua sempre serão bem-vindas. Sempre. Nós jamais vamos abrir mão de falas inclusivas. Nós vamos sempre abrir mão da guerra, mas nós queremos paz, nós queremos conhecimento, e isso sempre faremos. Professor Luciano, que coisa linda. Tá? Muito, muito, muito obrigado por essa apresentação. Muito obrigado. Puxa, que carinho, né? Bom, alguma pergunta para os nossos convidados, alguma questão que queiram trazer? Vocês viram que hoje o que a gente falou foi de cultura no meio, né? O tema foi esse, cultura no meio. Os jovens trabalhando com instrumentos alternativos, trabalhando com os instrumentos que são instrumentos feitos para esse fim, mas a relação com o meio, e que é um pouco a relação do corpo, né? É uma outra corporeidade. Você tem a própria fala da Carla, né? De vou me portar de outra forma. Quando você assume que isso aqui possa ser um instrumento musical, você também está dando uma outra corporeidade para isso aqui. Você está ampliando o teu mundo. Cara, bravo. Bravo. Alguma pergunta, gente? Opa! Venham ao palco os nossos protagonistas, por favor. Né? As nossas protagonistas, por favor. Gente, eu queria agradecer muito a presença, né? A nossa presença aqui, o momento de estarmos juntos, no momento de estar fazendo essa reflexão, de estar vivenciando, e que esses momentos sejam cada vez mais constantes. Muito obrigado por esse apoio, por essa convivência que a gente está tendo. Tá?